Frank Sinatra foi um cara que foi colocado lá no... Exatamente, né? Sobrinho do cara da máfia, né? Todo mundo sabe da história. Mas ele tem umas músicas que, olha... Mas... Não. Mas cada um tem sua característica. Inteligência artificial. Cria uma música sobre um cara que foi largado pela mulher e hoje está morando embaixo da ponte com uma voz masculina. Aí vira samba. Não, você pode escolher até o ritmo. Você pode escolher o que você quiser. Então, fazendo o show da Samarco. Ô, bicho, não dá pra você afinar a voz com alguém que você vai me arrebentar. Você vai me arrebentar com o programa. Muito bom, chegou mais um Café com Manteiga para esta semana. E esse episódio aqui tá, como diz o outro, o ó do Borogodó. Nós vamos fazer uma viagem pelo mundo da música nos anos 80, no pop, no rock, no sertanejo, no reggae, no MPB, na música internacional, música de toda maneira que você pensa, porque hoje nós estamos falando com gente que foi de banda de baile. Quem faz baile, meu irmão, sobe em palco para fazer baile com 30 pessoas, com 30 músicos, faz de tudo nessa vida. Nós estamos recebendo aqui a banda Peter & Cia, é isso? Isso aí, bonitão. É do jeito que todo mundo gosta, né, Edu? Falar de música é muito bom, né, Marquinhos? De música boa, música de boa qualidade. Hoje nós estamos recebendo dois craques aqui da música, o Peter pai e o Peter filho. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo espaço. Não? E aliás, tá faltando a dona Érica. A dona Érica é a mamãe, faz parte da base. Você trata banda, de falar dela aí, você sabe que em casa ela chamava de girafa, que ela é alta igual o Peter. Ah, é? Mamãe girafa. Muito bom. Então, eu falei na banda de baile, você foi o precursor disso tudo aí, né? Perfeitamente. Nosso princípiozinho de carreira, na verdade, eu comecei como técnico de luz, de iluminação, Minas Centro. Lembrei o nome do teatro lá de BH. Eu era técnico de luz. Perto lá do Mercado Municipal ali, por exemplo. Exatamente. Perto da Praça Raul Soares. Perfeitamente. Eu trabalhava numa empresa de iluminação. Comecei bem lá de baixo mesmo, como hold, né? Hold é o cara que carrega as coisas. Eu era hold. Marmitão, né? O marmitão. Não, hold, né? De segurar, né? Exatamente. Aí o que acontece? Tive a oportunidade de virar técnico de luz. E como eu tinha muito dom artístico, nem sabia que seria cantor, eu virei técnico de iluminação. Fiz muito Titãs, falamos do sucesso, como técnico de luz. E tive a oportunidade, pelo meu bom trabalho, de me fixar como funcionário do Minas Centro, como técnico de luz. E em um desses espetáculos, eu fiz uma iluminação, né? Para um bailarino de BH, não sei se você lembra, você já morou em BH, você também é de lá, chamava Maurício Tobias, era um negro muito lindo, sabe, lindão, e ele estourou no mundo como dançarino de jazz. Voltou no Brasil, voltou em BH, para poder trazer sua companhia musical. E eu estava fazendo a iluminação dele, tive um acidente físico lá com uma das torres, caiu na minha mão, cortou meu dedo. Olha que coisa, como é que o destino é. Nisso ele estava passando, eu estava fazendo a afinação na época que a gente fala, fazendo a afinação para como seria a luz do espetáculo. Eu tinha feito uma noite antes, ele elogiou muito, e na hora que ele olhou, rapaz, você machucou o seu dedo. Eu falei, machuquei, não tem problema. Eu era de família muito humilde, muito simples, eu estava acostumada a tomar pancada, né? Mas ele assustou com aquilo. Na hora que ele olhou para mim assim, modéstia à parte, eu tinha um visual bacana. Para a época, né, era diferente, eu tinha um cabelão na cintura. Aí, sem te interromper, por isso, Peter. Por isso, Peter. Exatamente. Ele olhou para mim, todo mundo me chamava de Peter, na Praça da Liberdade, lá no Xodó, onde eu ia, e eu, francamente, eu nem sabia por quê. Na minha época não tinha internet e tinha pouca informação, ainda mais para quem tinha pouca cultura, para ser honesto. Era filho de gente muito humilde, minha mãe é costureira e cabeleireira. Aí o que acontece? Na hora que ele olhou para mim e falou, rapaz, você é o Peter Frampton. Peter Frampton. Peter Frampton. Eu falei, pai, todo mundo chama de Peter, eu não sei nem porquê, cara. Eu falei com ele, rapaz, você é lindo, você é lindo. Ele meio Estados Unidos, já no sotaque, né? Foi no carro, na época a gente usava LP. Por coincidência, ele era fã do Peter Frampton, mostrou uma foto. Cabelo caracolado ali. Eu achei que era eu, Pitinho. Eu achei que era eu. Falei, rapaz, cara, sou eu. Eu era idêntico. Aí ele lançou nesse próprio espetáculo, que eu era hold,
nesse próprio espetáculo, na semana, isso foi numa terça, na quinta ele me lançou como sósia do Peter Frampton. Hoje seria, em vez de sósia, eu falo que é cover. Cover do Peter Frampton. E me arrumou roupas maravilhosas, 15 bailarinas dançando atrás, eu de peão, vamos dizer assim. Eu passei artista na mesma semana. E você tem qual é o visto? seu nome, Peter? Meu nome é Oberdan. Oberdan. Meu pai era fã de goleiros e colocou o nome de um mega goleiro que, se eu não me engano, foi do Palmeiras. Oberdan. Você sabe que você está falando de cabelão, o Peter Frampton, lógico que ele tinha aquele cabelão, né? Perfeitamente. Você tem visto ele ultimamente? Tá carequinha, né? Eu tô bem melhor que ele, ainda bem. Eu tô indo pro caminho. Tá quase. Eu tô na sequência, mas ainda tem Eu chance. até hoje eu ouço o Peter Frampton e toco o Peter Frampton hoje. Que bacana, só, que Toco bacana. dele. Para quem não conhece, às vezes, né? Eu já adoro Peter Vou falar, a juventude é aquele cara que cantava Oh, baby, I love you way. Baby, I love you way. Oh, baby, I Show me the way, show me the way. Show me the way. Show Me The Way é a melhor canção dele. Exatamente, nós temos ela gravada, depois Mostre-me o caminho. pedir o filhote para poder passar. Muito legal. Exatamente. Aí, resumindo para você, só para chegar na Peter Encia, eu passei a dublar o Peter Frampton. Na época eu não cantava, não sabia cantar. Dublava o Peter Frampton nos espetáculos. Na cara de pau, né? Na cara de pau. E fazia legal, já tinha um dom artístico, né? Ajudava os caras da luz para ficar mais bacana ainda, que eu tinha prática. Resumindo, tive uma oportunidade no Disseu Pereira. Disseu Pereira foi um grande apresentador de televisão, estilo Ratinho, era um programa diário na TV Alterosa, pelo SBT. Ali na Avenida Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, pouco depois do viaduto ali da Disseu da Pereira Floresta. tinha o programa, até comentei lá fora, né? O Disseu Pereira, 20 horas na 20 Rádio horas. Tarde. Eu conheci Disseu ele lá. Pereira, na Rádio ele Tarde. era radialista, ele era tudo na área. Era um showman. Ele era um showman, né? Ele é um espetáculo de profissional. Eu não sei se ele narrava futebol ou se ele comentava futebol. Narrava futebol também, né? narrava bem demais da conta. Cara, é muito profissional demais. Tudo que eu aprendi a ser profissional, tanto é que eu uso muitos termos com meu filho Peter. E aí, e as perspectivas? E as perspectivas? Todo dele é as perspectivas. A gente tinha que estar sempre mexendo. Aí eu tive a oportunidade do Disseu Pereira de fazer um teste para jurado. Tinha um grande jurado na época, chamava Conrado, aquele que casou com a Sorvetão da Xuxa. Conrado. Saiu dos Trapalhões e precisava de um jurado. Eu fiz o teste, embora gago, hoje eu despisto bem, mas eu era bem gago. Mas eu tinha força Você de já vontade. foi gago, Peter? Fui. Ainda sou teu, só que eu despisto direitinho. Não dá pra perceber, não. E se não fosse, então, tanto que eu falo, né? Mas eu era muito gago, sabe? Minha família é toda de gago, sabe? Resumindo para você, eu tive a chance de ser jurado e cantor do programa Povo na TV, de Disseu Pereira, da TV Alterosa, onde eu comecei a minha carreira com o Peter, sósia do Peter. Ele misturava Peter com Oberdan, era Peter Dan. E nisso daí são 30 anos de carreira. 40, na verdade. 40 anos. Eu comecei aos 17, né? E Tô com esse, 57. e esse rapaz aí? Esse cara foi uma bênção, né, Peter? Fala aí, Pedro. Eu Peter praticamente Drummond. nasci, Peter Drummond. Eu praticamente nasci em cima do palco. Minha mãe, ela era dançarina. Entrou em da trabalho de banda. parto em cima do palco. Entrou em trabalho de parto em cima do palco. Eu vim um mês antes do previsto pelo obstetra. Aí eles estavam tocando lá em Mariana, onde teve aquela tragédia terrível, né? Eles estavam fazendo o show da Samarco. Ô, bicho, não dá pra você afinar a voz um pouquinho que você vai me arrebentar. Você vai me arrebentar com o programa. Vai. Aí eles estavam fazendo um show da confraternização da Samarco. É confraternização? Exatamente, da festa de final de ano. E eu resolvi vir. Aí minha mãe, que era muito profissional também, esperou o show acabar para poder falar com meu pai. Você acredita? Aí, Que isso? Que tava tendo contração. Aí só que ela tinha ido pro camarim, né? Que não tava conseguindo mais dançar. Aí percebeu na memória, levaram e dali não sai mais do 11 da banda, desde Então, criancinha. praticamente nasceu em cima do palco. Exatamente, a vida inteira acompanhando a banda. E você não fez outra coisa na vida a não ser cantar. Eu sou cantor e hoje eu faço lives também na Twitch, sou streamer. Faço lives interagindo com o pessoal, fazendo reacts, jogando e conversando, sabe? Sim. Legal. Mas assim, a sua carreira, melhor, a sua atividade principal é no É a palco. música, com certeza. E você canta junto com seu pai e sua mãe, é isso? Isso. Sua mãe é back vocal, é Back isso? vocal, que é back vocal. Hoje o Peter assumiu a frente da banda, né? Foi crooner da banda há muitos anos, né? Durante aproximadamente uns 25 anos a 28 anos. Aí o Peter, dos 12 para cá, como ele foi muito alto, e parecia ser mais velho, ele assumiu a frente da banda, que tem um timbre muito mais bonito que o meu, né? Tá, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as apresentações de vocês aqui em Poste Caldas, inclusive o fato de vocês estarem
morando aqui em Poços de Caldas. Mas faz uma retrospectiva aí, Peter. Fala primeiro, você começou em Belo Horizonte, morou em Montes Claros, morou em Guarapari, morou em outros locais também. Enquanto existia o Povo na TV, o Show da Tarde, eu fiquei em BH. Certo. Dirceu Pereira depois se candidatou a prefeito de Neves, deputado, e largou a área artística e foi para a área política. Aí o programa foi extinto. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? Aí eu montei a banda, uma companhia musical, a banda Peter and Cia. Na verdade, são vozes, acordes e danças. E meio que teatral. Não sei se você lembra da banda Viluto Cotelê, de BH. Claro. Né? Só que eu não sabia que Viluto Cotelê era de Belo Horizonte. Era de Belo Horizonte, sabe? O Parrara era muito amigo meu, amigo da Praça da Liberdade, né? A nossa turma de Belo Horizonte, da juventude, se concentrava na Praça da Liberdade, às quintas e aos sábados, onde a turma de BH, a gente era muito amigo, a gente trocando ideias, e a gente era muito chegado, aí ele me copiou muita coisa e eu copiei muita coisa do Viluto Cotelê, aquele lance teatral no palco. Hoje, quando a gente entra com a banda, né, shows de prefeitura, por exemplo, shows maiores, a gente entra com lambreta no palco, uma Vespa na hora dos anos 60, a gente entra com Caixão no palco, que é uma música nossa estourou nos anos 90. Quando você entra com o Caixão no palco, você está fazendo o quê? Velório? Não, na verdade, é uma música chamada Passaporte pro Caixão. É uma música cômica, tipo Mamonas Assassinas. Nós dançamos na época, antes um pouquinho que dos Mamonas estourarem. Eu estourei essa música a nível Brasil. Pouca gente sabe que é minha, sabe? Hoje o defunto é o Peter. Para colocar esse cara desse tamanho no caixão. Eu que saio do caixão. É difícil colocar 1,93 m dentro do caixão, tem que ser um caixão pesado. Caixão caprichado, hein? Então, resumindo para você, montei a banda Peter and Cia e já estamos aí com 40 anos de banda Peter and Cia. Você falou aí de banda de baile com 30 pessoas. Exatamente. A princípio a gente começou como banda show baile, fazendo casamento, formaturas, 15 anos, festa de cidades, exposição, rodeios, né? Banda show mesmo. Banda show quando vai para a praça e banda baile quando vai para o salão. Por isso que banda chama show baile, né? Hoje o povo não faz mais baile, né, Peter? Hoje em dia acabou muito. Os DJs deram uma detonada na gente, sabe? Hoje em dia, não sei porquê, é meio incompreensível. Não falando mal de DJ, que também é um talento, né? Sim. Mas a banda baile é um negócio muito gostoso, né? Você ter ali 6 cantores, cada um cantando estilo, performance, teatro, rock bruto, legal, banana. Eu acho mais vivo. Mas a gente, como diz Elis Regina, o novo sempre vem, né? Às vezes não tão bom, né? Então tá, você começou em Belo Horizonte, daí você... Exatamente. Aí, como banda baile, ela enjoa, na verdade. Quando você fica muito tempo na região, as prefeituras não querem contratar mais. Vira santo de casa, é isso? Exatamente. Aí você tem que migrar. Então, eu comecei em BH, depois eu fui para Governador Valadares, de Valadares eu fui para... Quanto tempo você ficou em Valadares? Valadares fiquei 3 anos. E o Peter já estava, Peter? Já, eu era pequenininho. É pequenininho já. Desde BH, né? Desde eu nasci em BH, nessa época. Desde BH ele não saía do ônibus. A escola dele foi dentro do ônibus, com 30 pessoas dentro do ônibus. Modéstia à parte, o Fábio Júnior, jogador do Cruzeiro, nós vamos contar isso depois, patrocinou pra gente o ônibus. O Fábio jogou no América também, é ele? É ele? Ele jogou no América por último? Não, ele jogou primeiro no Valadares, como é que chama aquele time? Democrata de Valadares. Ele jogou no Ipiranga, mas pouco tempo. Ipiranga Exatamente. Então é o mesmo Fábio Júnior, mas ele jogou no América. Estourou no Cruzeiro. Eu não lembro dele, não, mas acho que jogou no América antes mesmo. Depois foi pro Cruzeiro, depois foi pro Galo, depois foi pro Roma, estourou no mundo, né? Exatamente. Hoje ele é, como é que vocês falam? Ele é comentarista da Rede Globo, né? Ele está como comentarista. É aquele Fábio Júnior que caiu aqui. Tá. Nos ajudou demais. Aí eu virei um bandaço. Depois que ele investiu na gente, constou uns 2 milhões há 20 anos atrás. Sim. Aí comprou um ônibus maravilhoso, estrutura maravilhosa. Aí nós migramos pro Brasil inteiro. Valadares, Caratinga, Montes Claros, Guarapari, Uberlândia. Parece que o Guarapari você ficou mais tempo. Fiquei mais tempo, que a gente expandiu lá, conseguiu montar uma casa de festas. Só aonde o Peter nasceu, por incrível que pareça, foi o começo dele e foi uma queda da gente anos depois. Não sei se vocês lembram, quando a Samarco Mineradora teve aquele problema com a primeira barragem que estourou, foi a da Samarco. Brumadinho. Depois foi a de Brumadinho, né? Aí acabou com o Espírito Santo. O Espírito Santo vivia da Samarco. Retirava aqui as minérios aqui em Mariana, coisa de japonês, né? E mandava 500 quilômetros debaixo da terra para Anchieta, que é do lado de Guarapari. E sustentava todo o Espírito Santo a Samarco.
Então, a minha casa de festas, eu fazia 15 anos, formatura, casamento daqueles funcionários. Qualquer funcionário do Samar ganhava 10 mil reais, 12 mil reais. Então, era um estado rico. Depois dessa marca, ele deu uma quebrada. Aí eu tive que vazar e fui para Uberlândia. Troquei minha casa de festas em outros imóveis, em Uberlândia, e recomecei a vida de novo. Minha vida foi muito cheia de pancadas, vitórias É uma vida e de pancadas. artista, não é isso, Peter? Mas a minha é meio que... O Peter teve até uma época que ele ficou até um pouco descrente de tanta pancada que viu o pai tomar. Hoje não, hoje ele crê em Deus, mas teve uma época que ele meio que duvidou, porque eu sempre fui muito... Apanhou bastante. fervoroso, por exemplo. Essa foi uma delas. Na Samarco, primeiro o programa acabou. A gente andava com segurança, era famoso. Era como se fosse um jurado do Silvio Santos, né? Depois monto, aí o programa acabou. Beleza. Aí monto a banda Show Baile e vou para o Espírito Santo. Aí a Samarco quebra o Espírito Santo, mais uma lenhada. Aí fomos para Uberlândia. Eu trabalhei como Uber, a minha querida Érica como personal, o Peter como agente telemarketing. E depois Você ficava ligando para a pessoa, enchendo o saco dos caras. Vendendo título de capitalização. Isso lá em Uberlândia. Em Uberlândia, para recomeçar a vida. Esse boizeirão aí, Fomos a zero. Exatamente. Fomos a zero. vendia? Vendia bastante, eu era os que mais vendia, pelo Ninguém menos. te chamou para fazer locução em rádio, não? Não, você acredita que não? Aí, rapaz, montamos a banda de novo. Bandão, 25 pessoas em Uberlândia, tem uma casa de festas, a maior da América Latina, chama Palácio de Cristal. Eu sei onde é. É um negócio maravilhoso, faraônico. Nós viramos a banda da casa. Fizemos 3 bailes, veio o Covid. Pá! Mais uma pancada. Ficamos 2 anos sem Ficamos sem 2 trabalhar. anos sem trabalhar. A sorte que eu sempre fui muito equilibrado, nunca fiz dívida, que não tinha renda fixa. Pode ter dívida quem é músico, só se for burro, né? Aí aluguei uma casa que eu tinha adquirido, que eu troquei com o cerimonial, e sobrevivemos na quaresma, no Covid. Voltamos para o interior, para a terra da minha esposa, Caputira, ali perto de Manhuaçu. Sério, maior açúcar. Ficamos 2 anos na roça, né? Na roça mesmo. Maravilha, esperando o Covid ir embora. Aí voltamos de novo com a banda Pitensia, pós o fim do Covid, num formato menor, que as coisas mudaram, a realidade do mundo mudou. Nós montamos a banda Plus. Em vez de 30 pessoas, 25 elementos, com 6. Mesmo assim estava difícil. Aí montamos hoje, aí veio os DJs, que tomaram esse mercado de baile. Os evangélicos, nada contra, né? Mas 60% do mundo hoje, ou do Brasil pelo menos, é evangélico, não curte música do mundo. Caiu muito no nosso mercado, por causa dos DJs e por causa dos evangélicos não curtirem músicas do mundo, como eles mesmos dizem, né? E nosso mercado caiu. Aí nós reduzimos a banda Pitensia de 6 para 3. Você chegou a ter 30 componentes, né? 30 componentes. De 30 fui para 15, de 15 para 12, de 12 para 10. Hoje é um trio. E você já tocou para quantas pessoas? Assim, o máximo? O máximo, eu acredito que tenha sido na Bahia, no verão. Qual cidade? Porto Seguro? Mucuri, na Bahia. É fantástico, velho. Mucuri, Nova Viçosa. O verão lá, você toca para 80 mil Ali pessoas. já na divisa do Espírito Santo, né? 80, 100 mil pessoas. Você já tocou para 100 mil pessoas. Esses artistas grandes todos, nós já abrimos shows para eles. Estãozinho Choró, Daniel. O que você pensar, nós, como banda de abertura... Fazer escada? Tudo, exatamente. É chamado fazer escada, é isso? Fazer escada. A banda base, que toca antes dos grandes nomes. E você veio para a banda a partir de quando? Eu Com comecei, quantos anos? Eu, desde pequenininho, eu começava. Meu pai tinha comprado para mim uma guitarrinha. Era funcional, profissional, Sim. só que num tamanho reduzido para minha altura. Aí desde os 5 anos eu comecei a aprender guitarra, aí já entrava com um guitarrista profissional no palco, ele lá e eu fazendo a base, ele fazendo o solo. Já fazia a base? Já fazia desde os 5, 6 anos. Exatamente. Aí todo mundo ficava maravilhado. Ele de terninho branco, Terninho com a branco, guitarrinha, tocando Hotel Califórnia. Hotel Califórnia, cabeludão. Meu cabelo batia aqui quase na cintura. Quando Eu vou só pedir a gentileza, por causa do nosso técnico, pra você chegar um pouquinho para cá, você tá Opa, aí, agora. beleza? Bom, Lucas? Fechou. Tá, não, bom, na verdade é o seguinte, você começou na vida artística, já dentro da vida artística, vamos dizer. Exato. Sendo o útero da minha mãe, eu já tava lá balangando enquanto ela tava dançando. Porque ela dançava Mas meio antes do Peter falar, o Berdan, né? Na verdade, falar que é gago, eu queria saber o que você fazia antes de ser artista, antes de ir lá pro programa do Dirceu Pereira. Pro Dirceu Pereira, eu tinha 17, eu já fui de tudo, sabe?
A minha família é muito humilde. Minha mãe é costureira, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. Então eu fui vendedor de veículos, eu fui vendedor de imóveis, eu fui representante de produtos odontológicos. Minha mãe foi dona de açougue, bar. Tem uma história de vida bacana, né? Muita luta. Minha velhinha faleceu aqui em Poços de Caldas. Quem faleceu? Minha mamãe. Tinha 93 anos. Minha parceirona. Minha irmã, era minha mãe, era meu pai. Minha mãe foi fantástica. Faleceu aqui. Inclusive, um fato interessante, não sei se eu devo citar, não para trocar essa... Não para tornar essa entrevista triste, mas o dia que ela faleceu aqui, eu tinha um show aqui no New York Pub, né? Uhum. E o dia que ela adoeceu, não deu tempo de eu acompanhar, porque eu tinha um compromisso e ela era assim. Ela era costureira, se ela tivesse que fazer uma camisa para você, um compromisso amanhã, ela podia estar de febre, de noite ela estava fazendo a costura dela. Ela falava que profissional é profissional, compromisso é compromisso. Aí eu não pude assisti-la durante o dia, mas minha irmã mora comigo, nós somos muito unidos, meu cunhado é médico, cuidaram dela o dia inteiro, eu só cheguei, eu e o Peter, né, Peter? Para trocar de roupa, a ambulância estava na porta, eu assustei, ela era muito saudável. Aí dei um beijinho nela antes dela entrar na ambulância e fui tocar no New York, profissionalmente. Preocupado, mas pá. No outro dia cedo ela faleceu aqui na Unimed, aqui no hospital da Unimed. Eu tinha 2 shows no dia. Eu fui fazer os shows assim mesmo. Enquanto minha irmã preparava o corpo, eu e o Peter, eu tinha um show no Village Hotel, aqui dos Miguel, aqui, e tinha um show mais tarde no Hotel Fazenda, lá em cima. Mas minha mulher, meu bem, mas você vai? Eu falei, meu bem, eu tenho que ir, porque se eu não for, ela está por perto de mim, ela vai me chamar a atenção. Profissional, compromisso. Da mesma forma que não vi o Peter nascer. No dia do show da Samarco, ele fez o show na barriga da minha esposa, tentando sair, eu tinha um bar de formatura à noite, em Viçosa. Depois eu fui a BH, deixei ela na porta do hospital e fui. Então, assim, o músico tem isso. As pessoas acham. O artista, acham, né? O artista, vocês acham que a vida mansa. Manda mansa, todo mundo acha. Eu tô vendo a tua vida aí, Pedro. Rapaz, é só luta. Você esperou até a gagueira? Exatamente. Eu fui obrigado. Não vai esperar a vida? Como que eu ia ser jogar a televisão se eu fosse gago? Eu tive que me virar. Não que seja um defeito, não é isso, não. Estou dizendo o seguinte, ninguém percebe. Exato, é isso que eu quero dizer. Despisto. E às vezes o artista sobe no palco, você não sabe, às vezes, a dor que está sentindo no coração. Exatamente, cara. Nós estamos aqui, nós somos profissionais da comunicação. O Marquinhos trabalha no rádio, eu trabalho na TV. Perfeito. Nem todo dia você está de bem com a vida. Exatamente. E tem dias trágicos. O telespectador e o ouvinte não tem nada a ver com isso. Exato. Ele não tem nada a ver quando você sobe no palco para fazer um show. É o que eu penso. Se você está bem, se você não está. Você tem que dar o melhor de si. É o que eu penso. Ainda mais com a mãe que eu tive. Sabe? O Peter, por exemplo, o dia que o Peter nasceu foi um dos dias mais difíceis. Acho que foi o dia mais difícil fisicamente para mim. Que eu tinha feito um show de 5 horas de tarde, no campo de futebol, Papai Noel chegando de helicóptero. A Samarco é uma empresa, uma mineradora fantástica, né? Um show de muita responsabilidade que eu fazia há 5 anos. Então, um show de dia, no sol. E muito performático. Muito performático. Lambreta no palco, que dança, Elvis Presley, sai, volta, troca de roupa. E o Peter quis nascer 2 horas até BH dirigindo. Deixei minha mulher, voltei mais 6 horas para Viçosa dirigindo. Quando eu cheguei na porta do baile, o filho da diretora da escola falou, rapaz, o baile vai começar 5 minutos e você chega essa hora, você não é profissional não? A mãe dele, meu filho, não fala isso não. Ele está aqui porque ele é profissional. O filho dele já nasceu ou está nascendo, ele nem sabe se é homem, se é mulher, e não fala isso com ele. O cara faltou me beijar. Eu não consegui mexer as pernas no palco. Fisicamente falando, eu estava destruído. Aí no meio do baile, não sei como, na época não tinha celular, né? Não sei como. Quando ele nasceu não tinha. Eles deram o toque, o Peter tinha nascido e que era homem. Rapaz, desculpa, os pais choraram no palco assim, Pois é, mas é uma emoção diferente. É diferente da emoção da tristeza, quando o artista está, às vezes, machucado por dentro. Exatamente. E tem que disfarçar. Você que está nos assistindo, às vezes não sabe o que está por trás da vida da gente. Exatamente. Por isso, gente, por favor, respeitem o artista quando ele está se apresentando. Um dia desse eu estava vendo uma entrevista coletiva do Roberto Carlos. Certo. E o Roberto Carlos estava dizendo que ele deu uma bronca no pessoal que estava ali conversando na frente do palco. Ele falou, gente, eu gosto de cantar a minha música em silêncio. Exatamente. É isso. Exatamente. Será que demorou tanto tempo
quantos anos, 50 anos de carreira do Roberto Carlos, para chamar a atenção de alguém. Quantas pessoas já não fizeram isso antes no show dele? Emílio Santiago fazia direto também. Emílio Santiago. Por isso que eu criei as performances, sabe? Para não ser uma vitrola num canto. Sempre me incomodou muito eu estar tocando num bar e ser uma vitrola no canto. Isso é terrível para o artista. Aí eu criei performance, para as pessoas prestarem atenção. Você tem músicas próprias? Muitas, tem umas 400, mais ou menos. 400? O Peter tem umas 100, mais ou menos, né, Peter? Isso. Uma eu estourei nacionalmente, depois nós vamos pedir dentro do nosso... Você dá o caminho aí das pedras aí que a gente coloca no ar. Beleza. E o Peter, agora nós estamos lançando o Peter como trabalho solo também próprio, porque além de cantar muito, compõe muito bem músicas modernas, comerciais, que eu sempre olhei a música muito comercialmente, sabe? Eu sempre olhei a música, eu gosto da música, mas eu tenho que viver dela. Eu sempre usei esse dilema que eu falo, nós temos que pensar no feijão. O que é o feijão? Tocar no bar, tocar na Cervejaria Gonçalves, tocar lá no Hotel Village, mas sonhar. O artista não pode parar de sonhar. Exemplo, eu cheguei a ter um auge de um mês, estourei uma música nacionalmente, gravei vários programas de televisão que a gente vai pedir o pessoal para mostrar. Quais programas de TV que você fez? Eu gravei o Raul Gil, eu gravei o programa do Ratinho. Inclusive com a participação do Fábio Júnior, jogador, foi com a gente. O programa Fábio Júnior da Rede Record, que tinha um programa chamado Fábio Júnior, da Rede Record, né? Gravei também o programa da Olga Bon Giovanni. E na semana que eu ia gravar a Xuxa, era um efeito dominó. Nós estávamos com a Xuxa gravada. Aconteceu 2 fatos. Um acidente que nós vamos contar que também foi trágico na nossa vida, a gente indo fazer com a estrutura toda. 30 pessoas dentro do ônibus, indo fazendo um show em Ipanema. E eu desci do ônibus da banda e entrei no carro do meu sogro e um pneu dele estourou. Comigo, meu sogro dirigindo, minha sogra na frente, eu, o Peter... Eu tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco, e a Érica do meu lado. O pneu do meu sogro estourou, nós caímos no abismo abaixo. 70 metros, 10 capotadas. Isso é perto de Ipatinga, por exemplo. Exatamente, entre Moiuaçu e como é que chama o Ipatinga. Ipanema. É uma cidade muito bonita, festas enormes, né? Festa do leite, não sei o quê. Sem querer cortar o assunto, inclusive a sua história. Perfeito. Fizeram um queijo lá de 2 toneladas. Exatamente. E nós tocamos lá. Antes de mudar para cá, você lembra que a gente tocou no parque? Exatamente. Você desculpa aí, tem nada a ver com a sua Vocês estão falando aqui, vocês estão falando aqui de Minas, né? Que vocês trabalham em 3 formatos. Que formato é esse? Exatamente. Hoje em dia nós temos a tríade, né? Isso. Eu, Peter e a Érica, que é para atender os hotéis, restaurantes, cervejarias. Quando é um evento mediano, a gente faz o formato plus, que seria nós 3, mais baixo, bateria e guitarra. Seria uma banda mesmo. Aí, claro, aí você contrata, né? Aí eu contrato músicos freelance. Mas hoje, quando a gente faz a tríade, é no sistema moderno, graças a Deus que inventaram os japoneses, porque músico dá muito trabalho, sabe? Músico sério é difícil achar. Então hoje a gente tem tudo salvo no computador, chama-se VS. Isso aí para quem não conhece o termo, é o instrumental. Todo gravado separadamente em estúdio. Por músicos. A base da música toda. Então seria um playback profissional. É um playback que você compra ou você recebe isso? A gente produz ele em estúdio. A gente tem com a inteligência artificial, isso? Também, mas tem um músico nosso que está com a gente há mais de 30 anos. Hoje ele mora em Montes Claros. Hoje ele é produtor de estúdio. Ele vai para lá e grava instrumento por instrumento no tom do Peter, que é difícil. Tom muito grave. E depois reúne. Grave demais. Olha, você me desculpa, Marquinhos, eu te interrompi a sua história, você está dizendo que houve um acidente, estava você, seu sogro, Peter, a Érica, e houve um acidente. Perfeito. Isso interrompeu alguma parte da sua carreira? Aí é onde eu ia te contar. Eu estava com a Xuxa para gravar. Entendi. Esse acidente foi no sábado. Você não conseguiu chegar lá para gravar? A Xuxa era na quarta-feira da gravação. E ela também, coincidentemente, teve um acidente 2 dias depois. Não sei se você lembra quando o estúdio pegou fogo. Pegou até no cabelo dela, não sei se você lembra. Ela foi um tempo até para os Estados Unidos. Então, a hora que a gente estourar mesmo nacionalmente, nós estouramos uma música, mas nós íamos ser vistos. Porque J Quest já tinha estourado, de BH, Skank primeiro, Pato Fu estava no caminho, nós éramos a 4ª promessa, Peter Garcia.
É Skank, J Quest, Pato Fu e Pitense. É referência de Belo Horizonte, Minas, no trabalho do caviar. O feijão, que eu te falei, é o bar, é o hotel, mas a gente sonha com o caviar. Artista tem que sonhar, Tem que sonhar. em ser grande. E nós chegamos lá, mas acidentei. Mas você acha, Eu quebrei a coluna, fiquei Você machucou a coluna? 2 anos entravado, Minha sem mãe andar. pegou cervical o pescoço. Então Minha foi grave mulher a acidente. é a vida, 10 Parou tudo, capotadas, parou, 70 parou. metros. 10 capotadas, 70 metros. O Peter, na hora que eu senti o carro, fazer assim, vum, falar com você que eu calculei, isso é mentira. Eu nem sabia que gostava mais dele que de mim. Eu peguei ele assim do meio dos bancos e deitei em cima dele, como se fosse uma coxa, e fiquei Fez batendo. uma capa de proteção. Uma pra capa de proteção, bate-fino. Você lembra do bate-fino? Eu fiz a capa do bate-fino nele, fiquei batendo no teto, no chão, no teto, no chão, no teto, no chão, não sei Deu aonde. 10 capotadas. 10 capotadas, quebrei. A coluna era para ficar paraplégico, mas na época eu tinha Unimed e Deus nos ajudou, que os médicos foram muito profissionais. Minha mulher para ficar tetraplégica, que ela quebrou a cervical. E a bacia também. E a bacia é afogada pelo para-brisa traseiro do Monza. A sorte que era um Monza, tinha lata. Sabe? Aí interrompeu o nosso sucesso nacional. Interrompeu um pouquinho a carreira de vocês. A carreira do caviar, vamos Mas dizer não assim. fez vocês desanimar. De jeito nenhum, Jamais. pelo contrário, eu sempre tomei muita pancada. Pancada demais, sabe? Não sei porquê. Sabe? Deve ter algum motivo, mas a fé sempre foi maior do que as pancadas. Eu cheguei a questionar Deus quando eu estava procurando a minha mulher no meio do abismo, que ela Você foi jogada. pensou nisso? Eu pensei, Deus, o que o senhor que quer de mim? Quer de mim? É, porque eu já estava quebrado financeiramente naquela época. E nós íamos resgatar com a ida na Xuxa. Quebrado psicologicamente, de tanto trabalhar, eu estava com estresse e depressão, que eu sempre achei que era uma doença que não pegava de mim, que eu era um super-herói. Mas de tanto trabalhar, tanto estresse, tanta maldade do mundo, o mundo ainda é um pouco muito ruim. As pessoas querem te derrubar sem motivo, né? Não vamos entrar em detalhe, não é por aí. Você quer dizer pra gente assim que o mundo é um local de provações. Né? Provações, muita pancada, pancada de amigo, pancada de sócio, pancada de músico, é muita maldade que existe, pelo menos na área artística, muita vaidade. A área artística é muita vaidade. É muita vaidade, cara, é vaidade sobra. Aí eu perguntei a Deus, naquele momento eu senti escalando a montanha, sem lógica, como é que você escala uma montanha com a coluna quebrada? É um milagre. Deus é que manda, né? Não sei se é adrenalina, se é Deus que ajudou eu sair lá em cima, porque eu saí lá em cima, o ônibus da banda apareceu. O ônibus estava atrás. Aí nós tivemos aquele atendimento mais personalizado, as pessoas descerem. Só para você ter uma ideia como é que é ser humano. Quando eu consegui chegar e o ônibus parou, eu pedi um baterista que eu tinha, foi gente boa. Você pode descer lá para você ver como é que tá a minha mulher? Eu falei, rapaz, vai sujar meu tênis. Você acredita que o cara me falou um negócio desse? É coisa que marcam a Não gente. acreditar Sabe? nisso, não. É triste isso, né? Ter isso no ser humano. Mas dos 25, 24 tiveram boa vontade comigo. E foi lá e resgataram a minha esposa e a gente sobreviveu. E a banda continuou trabalhando, mesmo sem eu e a Érica. A Pitentia tinha nome como banda show baile. Bom, você sendo vocalista, quem passou a ser o vocalista? Eu tinha mais 5. Quando faz esse formato master, que é o terceiro formato, não sou eu, só eu, o Peter e a Érica, tem mais 2 cantores. Nós éramos mais. Tá. Entendeu? Ô Pedro, me fala uma coisa. Então, eu coloquei aqui a preferência musical. Tem algum, vamos dizer assim, algum confronto, algum embate, vamos dizer, assim, na hora de fazer essa seleção musical, seja para uma apresentação, seja para o que for. Graças a Deus. Até por uma questão de idade, né? Porque Sim. né, o seu pai tem mais que o dobro da tua idade, né? Então, logicamente, pode existir ali uma diferença de gosto musical. Sim. Isso é tranquilo para você? Graças a Deus, como eu cresci, né, no meio da banda e sempre debaixo ali no camarim ou debaixo do palco ali, sempre ouvi de tudo e gostei de tudo. E eu tenho uma preferência, eu gosto muito de internacional, cantar Dire Straits, Elvis Presley, Frank Sinatra, isso aí eu amo, mas gosto de cantar tudo, samba, rock, pagode, ecleticamente você canta shot, o que mandar eu cantar eu canto. Você deve cantar bem Barry White, né? Bom também, demais da conta. Manda muito bem. Você já se apresentou fora do país, nos Estados Unidos, Não, na Europa? Eu sempre tentei nos navios. Navios. Sou louco para tocar em navios, sabe? Apaixonado, muita vontade Você já de tocar em teve navio. procurando Mandei isso? material, mas é muito difícil.
sabe? Deve ser uma concorrência violenta, muito né? violenta. E o nosso perfil encaixaria... Encaixaria muito, que é muito clássico. Encaixa, sim. E Os eclético, shows do né? navio são assim. É porque a gente costuma brincar que a gente canta para agradar de mamano a caducano, entendeu? Eu pego a coisa mais antiga, o Peter também, nós não temos isso não, ele canta antigo, a gente brinca, a gente toca de tudo. Eu toquei no nome aqui de um artista famoso aqui no Brasil, que é o Roberto Carlos, contei agora há pouco tempo, Perfeito. e foi feita uma entrevista coletiva há pouco tempo com ele, e ele falou que exatamente que ele, aquele show que ele faz no navio, agora vai mudar para resorts, que também é uma grande opção para vocês. Perfeitamente. Aí é nossa praia. Aí a gente tem feito muito, sabe? Aqui mesmo são maravilhosos, né? Todos eles aqui, a gente está tocando eles todos. Aliás, dicas de passagem, Poços de Caldas está muito bem servido de hotel e de resorts. Perfeito. Resorts fantásticos. Fantásticos. Assim como o Morreale, que eu estou citando aqui, Exato. o Termas, O Cassino. o Cassino, Nossa, o Village, o Golden. Village, o Golden. Todos eles são muito São muito bem servidos. O Hotel Fazenda também é lindo, muito gostoso. Mas a gente gosta de tocar em todos. Cada um tem uma peculiaridade, a coisa mais engraçada. Até o público é diferenciado. Estranho, né? Parece que a pessoa se identifica pelo que vê na internet e os públicos são diferentes. Tem dia que a gente toca em determinados hotéis, que eu não vou citar o nome, que a gente só toca internacional. Mas tem dia que a gente só toca o popular. É o pagode, é o shot. Mas isso por questão de preferência das pessoas? De preferência, a gente sente, nós bolamos uma parada muito bacana, que eu estava brincando com ele, que a gente não gosta de ser uma vitrola no canto. Como o lance, a tríade, ou seja, o formato compacto, nós não temos performance para chamar atenção, e sim as vozes, a gente bolou um outro atrativo para as pessoas não se dispersarem e prestarem atenção na gente. A gente montou um cardápio musical. O cardápio. Então, o hóspede lá do hotel, por exemplo, ou o cara que vai na cervejaria, o Salso, por exemplo, que nos contrata muito, ele pode escolher o que quer ouvir dentro do nosso repertório. Aí a gente serve a pessoa com qualidade, que nós não vamos estar ali inventando nada, improvisando. Você chega e entrega esse cardápio? Por mesa. E tem ele digital também com QR Code. Tem um QR Code. Então ele vai pedir a música que ele quer por ali. A música que ele não quer tem ouvir. aquele negócio mais assim, toca Raul. Tal do Raul Timaya da tristeza, viu? A gente já toca há 40 anos. Eu sei, mas acontece, não acontece? Você canta de Maia? Maiara e Maraísa. Eu falei, como é que eu Não, vou cantar peraí. Maiara? Olha a minha voz grave. Como é que eu vou conseguir cantar Maiara e Maraísa? Tem muita gente sem senso e acha que Eu você sei, canta. Outro dia o cara me pediu que Tetê Spindle, você pra mim foi o som. Pra ele. Luz sem fim, né? Aí a gente criou o cardápio porque foi, gente, essa a gente não faz. Mas escolhe nessas 400 Sim, músicas. é uma forma de você direcionar Caralho. o seu O repertório. nosso repertório. E eu tava bem perguntando feito, uma coisa porque pra senão os você. caras ficam com raiva, você acredita? É lógico, Fecha cara. a cara, reclama Sim. com o gerente, ainda mais chapado. Isso. Dá uma chapada lá. E eu estava perguntando para vocês dois, né, se já tinham se apresentado fora do país, principalmente assim, em lugares importantes, assim como Estados Unidos e Europa. Quando você canta uma música em inglês, você fala bem inglês ou você decora a letra da música? Não, eu sou fluente em inglês e Você é espanhol. fluente? Aí eu canto, mas aí, por exemplo, no italiano, que eu canto músicas italianas. Eu vi que tá no seu repertório músicas italianas. Sim, aí ali eu faço mais para poder decorar, né? A fonética, o que eles vão mais agora inglês e espanhol. Ele manda é muito fluente. Então quer dizer, e você também, Peter? Não, eu sou information mesmo. Não, mas é uma pergunta que todo mundo quer saber. Sim. Você eu fala sou inglês information. ou você só canta a letra? Eu sou bem information. E eu usei até dessa técnica o dia que minha mãe faleceu, que eu estava cantando muita música nacional, as músicas machucam, né? Aí eu falei, papai, canta em inglês, que eu não sei o que ele está falando. Aí eu danei a cantar em inglês, que aí eu não sofri tanto. Mas eu tenho um cunhado muito culto, nosso professor de inglês, o Peter fez altos cursos, né? Mas nós temos um cara aqui que fala fluentemente inglês, tanto é que dentro de casa o doutor Tadeu, meu cunhado, mora com a gente, e nós moramos com ele, somos uma família muito unida. Ele e o Peter conversam inglês dentro de casa o dia inteiro. Então, pro Peter isso é ótimo. E ele tira a fonética para mim, para ser honesto. Eu e meu É o tio. Igor Misha. E também o que me ajuda muito é o jogar também, e estar em Exatamente. live, e conversar com Sim. gente de todo o país, o tempo da vida. E desde criança eu gosto Aliás, muito não de só do computador. país, de outros países. Exato. E outros Então eu converso, eu tenho muito amigo que é da Europa, da Austrália, tem amigo da Inglaterra, tem amigo de todo lugar do país. E esse pessoal sabe da tua profissão? Sabe também. E eles pedem pra você, ó, canta uma música. Direto, o tempo todo, ainda mais na live, Quando direto. você faz live, então você também se considera um youtuber?
Streamer. Streamer? Streamer. Qual a diferença do YouTube para o streaming? Boa pergunta, Marquinhos. O YouTube, você produz um conteúdo, você grava YouTuber, um conteúdo. né? O YouTube, ele grava o conteúdo, edita e posta. O streamer não, é tudo ao vivo na hora, entendeu? Eu tô ali ao vivo, jogando, conversando com o pessoal, assistindo um filme, fazendo um react de alguma série que eles pedem para eu fazer, sabe? E tem toda essa interação. Sabe? Essa semana eu comprei um óculos aí de R$5.000. De realidade virtual. Eu adoro informar. É o que eles usam hoje nos drones, inclusive, etc., nos games, né? Agora, é interessante isso que você está falando, porque eu queria colocar um tema aqui na mesa, viu, Marquinhos? Que talvez seja sensível para vocês. Perfeito. Inteligência artificial. Perfeito. Se vocês disserem assim, é lógico, não substitui a composição de uma pessoa, mas fica tão parecida quanto... Coisa de outro mundo. Você concorda comigo? Que é fantástico. Já desse eu fiz uma música, uma trilha sonora para um programa que eu gravei de turismo. É loucura. Você pensa que foi gravado por um artista profissional, com a voz de um artista profissional, com toda a composição. Eu só coloquei o tema e as palavras-chave. Cria uma música sobre um cara que foi largado pela mulher e hoje está morando embaixo da ponte com uma voz masculina. Aí vira samba. Não, você pode escolher até o ritmo. Você pode escolher o que você quiser. Aí, por exemplo, você pede em samba, vamos supor. Depois você escreve a mesma coisa e pede em shot. Muda totalmente o instrumental. Mas é um negócio fiel? É absurdo. É absurdamente. Eu tô até com medo disso. Gente, nós estamos entrando numa seara assim, muito importante e séria. Porque nós estamos falando de direitos autorais. Exatamente. Quem é que vai ser dono disso? Não tem direito autoral. Não tem, né? Quando é criado pela inteligência artificial, não tem direito autoral. Então, quer dizer, a concorrência começa a ser desleal em termos de competitividade. A música é muito infinita, é loucura, bicho. Você fala, mas você tem 400 músicas. Eu nunca vendi música minha, nunca emprestei. Eu tinha esperança de estourá-las. Agora eu tenho esperança de estourá-las. Você já ofereceu para algum artista referencial assim? Quiseram me comprar, mas compravam muito barato. E se fala, sou Peter, posso gravar sua música? E falar lá que era minha, mas queria me comprar por $3.000. Netinho, por exemplo, cantor da Bahia, né? Monstro do Netinho, sou fã dele. Eu lá no Carnabelô em BH, tinha uma música minha que tocava na BH FM, chamava Coquetel de Sedução. Maçã, pecado não. É um axé na época. Os axés estavam estourados, né? Eu falei, quem que é esse compositor? Me chamou no hotel, quis me comprar a música, ele, o empresário. Que me dá $3.000. Eu desmaiado, precisando de dinheiro, tocando no bar à noite. Eu fiquei com dó de vender uma obra minha. Você fala assim, posso gravar? Mas você falasse que era minha, eu não importava de gravar, mas queria me comprar o direito autoral. Que tem a música, tem uma história do Moacir Franco, por exemplo, que estava num dia chuvoso, num circo, fazendo um espetáculo, quando chegou um homem lá e perguntou se podia gravar a música dele. Exatamente. Seu amor ainda é tudo. João Mineiro é Marciano. Grava isso aí. Grava isso aí. E estourou. Estourou. Meu muito prazer em rever. Seu amor ainda é tudo. Você vai pro Peter. Você está bonita. Dá pra mim, não. Falar com o artista não é fácil, não. Sabe tudo. Olha, já que nós estamos falando de música, né? Vocês estão vindo aqui, vocês falaram de anos 80 e tal. Exatamente. Então as pessoas falam muito dos anos 60. 60. Que vivi demais. Então, Broto legal. Havaí se consegue. Eu não vivi isso aí, na verdade. Não, você é gatinho. Né? Você é gatinho. Gatinho não. nem tanto. Mas eu não vivi. Eu peguei no finalzinho, né? Certo. Aí veio os anos 70, eu já vivi, principalmente de 72 para cá, exatamente. 73, eu já vivi bem, né? Exatamente. Agora, vocês não citaram os anos 70 aqui, exatamente. Principalmente. Por que não? Os anos 70, na verdade, a gente faz também, certo? Sim. Mas os anos 70 fugiu um pouquinho daquilo que a gente... Os anos 70 foi um pouco mais maluco, você acha que convive comigo, né? Os 60, a coisa era mais romântica. Os 70 começou já a doideira, né? Não tinha, assim, por exemplo... Tanta letra, vamos dizer assim, que eu acredito que fosse marcante. Mas a gente faz. Você acha que teve um vácuo nos anos 70, até os anos 80, que recomeçou? Os 80 foi demais, foi perfeito. Os 80 para mim foram os melhores. Sabe? Nacionalmente falando e internacionalmente também. Onde está Straits. Mas se você pegar Fábio Júnior que cantava internacional, Christian que cantava internacional, quem mais?
Exato, Fivers, né? Fivers. Massa demais. É. Só que é um pouco. O assim, Folhas. folhas, demais. Só que é um negócio mais para ouvir. Você Então, eu sou entendeu? exato. É um negócio para ouvir. Não era para fazer o povo dançar numa praça pública. E quando você está em um hotel, por exemplo, se eu tocar um Fivers, o nego não vai entender. Se eu tocar um Christian Ralph fingindo que é um cantor americano, o Fábio Júnior, vai ficar morno. A gente tem que sacudir um pouquinho as pessoas. Tem um momento disso. Eu faço alguma coisa, por exemplo, o Peter mesmo canta uma música linda, você podia até cantar aí um pedacinho do You Last, do Dire Straits. Como é? É porque esse instrumental eu já vi na cara. All the late nights begun to have struck between the cement and sand and bells. Prehistoric urban. Como é que é o refrão? Eu tô esperando o refrão pra você. You don't know how I heaven is all I want to place. Sanana Tiju, É. say to you. É porque sem instrumental eu esqueço do som que fica na cabeça. Bold, por exemplo. Papel. Essa. Bom, então esse aí já é o refrão, cinco né? músicas. Mas você tem uma sequência, né, Peter? Tem. Quando você vai fazer um show, eu já vi vários shows, principalmente em hotéis, Isso. o que acontece? Tem uma dinâmica. Você começa com uma música mais lenta, A gente acredita mais que tem. tranquila, hein? Você acha que tem na cabeça, mas na Não, hora não, muda não, tudo. mas você tá ali tranquilo, depois você começa a colocar uma música mais quente, você chama a turma pro palco. Mas, por exemplo, eu vou citar para você um grande exemplo. E nós chegamos no Hotel Village agora, nós estamos tocando toda sexta lá, de 5 a 17. Na minha cabeça, o Village sempre é pagode. Peraí, de 5 a 17, como é que é? Das 17 a 19. Ah, tá. 17 a 19. Tocar de 5 das 17. Desculpa, só para quem está nos assistindo entender. Rapaz, nós chegamos lá, porque lá normalmente é um pagode. De tarde, aquela coisa de Diogo Nogueira, o Peter manda muito bem. Vocês Sou tocam Jorge, onde? Lá no salão ou na beira da piscina? Na piscina. Como é que era o seu Jorge que você fez lá? Faz aquele pedacinho. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim. Faz um pedacinho de New York aí pra te sentir. Start spreading the news. I live in today, right through the very New York, New York. You know, New York. O New York dele é diferente, é específico. Aqui ele fala inglês, ele não é. É diferente do Frank Sinatra, New York. É porque o dele é britânico. É né? britânico, não Inglês é. britânico E uma outra coisa. Mais ou menos, mais tá? ou menos, né? Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas antigas vão achar que eu sou louco. Mas Frank Sinatra não é um cantor, cara. Frank Sinatra é um ator. Ele não cantava, pede Elvis Presley, ele é nada. Não, entendeu? ele não era Então, especificamente um cantor, Não ele é. era um artista, ele é um cara... Eu vou dizer uma coisa, como diz o Cláudio Zoli, Não, cada o um, cara cada falou um. outro Porque dia- pra mim não O tem cara falou como. isso outro dia, assim, Frank segurar Sinatra. para não apelar. Um senhor de idade, rapaz, quem é Elvis Presley perto de Frank Sinatra? Falou, meu senhor, não fala isso não. O Elvis é meio... O Peter, eu só vi 3 pessoas fazer o que Elvis fez, o que Fernando Ângelo, nosso conterrâneo, fez, e não sei se faz mais, e o Peter. Cantar grave, médio e agudo. Se você perceber que o artista do milênio foi o Elvis, em termos de voz, Elvis. Agora o cara ainda compunha, o cara lutava karatê, o cara dirigia moto, o cara Vamos viver, Elvis. o cara encenava, o cara era lindo, moendo zóio azul. Para mim, o cara é perfeito, cara. Não vamos discutir com ele, não. Não, O mas... cara fala que Frank Sinatra Deixa mais quieto, que né, eu, Drummond? Não, são coisas diferentes, são personalidades diferentes. A gente Ó, entende eu vou o te falar Nobel, uma né? coisa que talvez vocês entendam bem o que eu vou dizer agora. São patrocínios diferentes. Com certeza. Com certeza. Mas desculpa, eu vou. O Frank Sinatra foi um cara que foi colocado lá no palco. Exatamente. Né? Sobrinho do cara da máfia, né? Todo mundo sabe da Mas história. ele tem umas músicas que, olha. Mas Não. Mas cada um tem sua característica, sua personalidade. Tem uma música do Elvis Presley que eu gosto que chama My Boy. Você deve conhecer. Essa eu não canto, você acredita? Essa música é linda. A que eu gosto do Elvis é essa daí. O resto. Uma Suspicion mais, um negócio. My Boy, é essa? Eu não sei como. Faz um pedacinho de Suspicion mais. começa mesmo? I can't Não, o início. Because Because I love is too much bacon. Como é que começa? I imagine.
Gente, é porque seu instrumental some tudo na minha cabeça na É hora. horrível, seu instrumental é ruim. Gente, capela é complicado mesmo. Não, Mas não tem mesmo problema. porque, A questão é que sem- eu esqueço sem- mesmo do tom mesmo. Tá. Começa assim, because I can't love, it's your love together. Essa. You can go along together on suspicious mind. Unsuspicious mind. And you can build your dreams on suspicious mind. So if you're no friend, I know. Tá vendo? É muito lindo isso, né? Mas te respondendo sobre o repertório, né? Se a gente cria, vou começar lento, muda muito isso. Eu na casa de festa que eu tinha, às vezes um pai de uma noiva, ou uma noiva que ia mandar um repertório. Falei, meu bem, nem eu sei o que nós vamos tocar. Eu tenho aqui, ó, 300 músicas. O público é que manda, cara. Qual que é o termômetro do bom Pois cantor? é, mas você tem que começar por algum lugar. Geralmente as bandas começam com... Pananana. Não é Isso assim, é bem de Marquinhos? baile mesmo, Mas, por é. exemplo, A primeira estamos música, a tocando- abertura é isso aí. Rapaz, nós chegamos lá no Village sexta-feira passada, na nossa cabeça nós íamos começar com Emílio Santiago, Verdade Chinesa. Verdade O chinesa. que você canta do Emílio? O que você canta do Emílio? Verdade Chinesa é uma delas. Saigon? Era só isso que eu queria. É. Era só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão atrevida. E me dissesse uma verdade chinesa. Verdade. Com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, a noite levanta. Essa e a outra do Emílio Santiago também? Mulheres? Já tive mulheres de todas as cores. Esse é Martim da Vila. Martim da Vila, isso. Martim da Vila. De várias idades. É porque as duas a gente faz junto, elas são um pouco É só um pouco Martim ruim. da Vila, Então ele... você não faz Saigon no Qual palco? que é essa? Saigon do Emílio Santiago. Essa não. Essa Não não. Aqui, foi pelo isso. amor de Deus, clareia a minha solidão. Essa é outra. Essa eu não É porque conhecia até agora. essa é mais pra um lance assim, como é que eu posso te dizer? Um lance bem clássico mesmo. Essa música, pelo amor de Deus, é do Paulo Debete. Lembra do Paulo Debete, compositor? Ele faleceu há pouco tempo. Eu conheci esse cara aqui. O cara falou, Marquinhos, tem um cara aí, chama Paulo Debete, e ele dá para colocar ele no ar aí? Eu falei, não sei quem que é o cara, ele que é compositor e tal. Vou descobrir, depois ele foi pra TV, né? Lembra que você Sim. me ligou, Marquinhos? Aí ele foi pra TV também. Ele simplesmente lançou Jean Giovanni, Marquinhos Moura, Emílio Santiago, ele é dono da música Nuvem de Lágrimas. Isso, O cara Nuvem de é Lágrimas. o ó do Borogodó. Meus sabe? olhos dizendo pra mim que você. Ele estava foi inclusive bom. me contando que ele nunca tinha visto alguém cantar a música deles, né? Ninguém. E o Chitão Meu Deus. foi o primeiro que gravou. Ele foi no estado da Ponte Preta ver o Chitão. Deve ter chorado, vamos ver. Não, ele foi pro hospital, simplesmente. Tá vendo? Passou mal. Ele me contou. Sentimento é sentimento, né? Ele falou que eu vi o Chitãozinho Chororó cantar Nuvem de Lágrimas. Maravilhoso. Ele falou, passei mal. Foi pro Nós estamos para hospital. você lançar o Peter agora pelo escritório da Fátima Leão, que é uma excelente. Eu tenho vontade de entrevistar a Fátima Ela Leão. é linda É demais. uma das maiores linda compositoras do demais, Brasil. humilde demais. Ah. Nós tivemos com ela em São Paulo, tem mais ou menos uns 2 meses. Ela, para quem não sabe quem é Fátima Leão, é uma das maiores compositoras do Brasil. E Tem foi 3 parceira do músicas Zezé, gravadas. muitas músicas do Zezé. É, Foi. por exemplo, Dormir na Praça. Eu dormi na praça, pensando nela. Gravou Bruno Marrone essa Você é música. Bruno Marrone. Mas Mas ela ela que escreveu. compôs. Não é a música dela. É dela. Ela teve aqui com a Conde agora há pouco tempo. Ela é fantástica. O filho dela é um excelente compositor, um dos maiores produtores artísticos do Brasil. Ela foi casada com o Felipe, da dupla Felipe Exato, Falcão, foi? Felipe Falcão. Que tinha um voz geral parecido com o dele. Eles tocam até juntos, até hoje, né? Eles fazem umas Ele coisas. morreu, né? É, Ah, não, então é outro, então. então é outro. É outro, Estou é. falando do Felipe, o primeiro Outra Felipe. música. Ah, esse eu não grandão. Não, esse tá. não. É porque ela toca com o ex-marido dela. O ex-marido dele. Ele é músico dela hoje. Música. É. O cara é famoso, eu esqueci o nome. Mas nós estamos para ser esse trabalho próprio do Peter, ser acompanhado por ela e pelo filho, Vinícius Leão, sabe? A onda particular do Peter. O trabalho próprio que a gente acredita que vai virar também. Que é Muito bem. um samba rock, um Marquinhos, samba rap. vamos faturar, Marquinhos? Vamos lá, vamos falar da Maresina. Ele está precisando de dinheiro? Opa, Aí, fala. a Maresina está aí antecipando o saldo do fundo de garantia. Isso daí é o saldo, o saque aniversário. E isso sai tudo no Pix. Né? Jogo rápido, né? Empréstimo, financiamento. Então é assim, a Maresina tem lá, por exemplo, um dinheiro rápido que você precisa, você tem
com o seu cartão de crédito, claro, qual é o limite do seu cartão e quanto é que você precisa. O meu limite é de R$3.000 e eu estou precisando agora de R$1.500. Esse dinheiro vai para a sua conta em menos de 1 hora, feito no Pix. A Marezine está sempre pronta para colocar o dinheiro no mais curto espaço de tempo na sua conta e sem nenhuma burocracia. Esse lance do cartão de crédito eu acho muito legal porque são seus boletos pagos, né? Você soma tudo que é boleto, IPVA, IPTU, sei lá, Escola das Crianças que atrasou. O que tiver atrasado, se você soma, vê lá o que deu lá. Como eu disse aí, R$1.500 o total, R$2.000, no limite do seu cartão, bateu e a Marezine paga os seus boletos e você pode depois pagar isso em 6, em 12, em 15, 18, até 21 parcelas. Ou o dinheiro na sua conta através de um Pix em menos de 1 hora. Então, para você fazer um financiamento, um refinanciamento, a compra de um imóvel, a Marezine financia a partir de 10% para você. Quanto é o imóvel, quanto que você precisa. Procure a Marezine na Minas Gerais, número 664. Bem em frente à prefeitura, tá? Anota aí o telefone, 3721-9022 e fica tudo fácil e rápido para você. O outro lance que eu quero passar para você é falar do melhor café do Brasil, né? O café é bom sempre, né? Nossa, entre uma música e outra, um café vai. Não, né? vai com manteiga. É? Gostoso. Café com manteiga é bom pra garganta, é bom pra garganta o café com manteiga. E aí acompanha com pão de queijo, né? Bom demais. Estava falando do pão de queijo lá fora ainda há pouco, né? Você tá falando tudo bom, né, Marcão? Tudo bom. Dinheiro, café, manteiga. Dinheiro, café, pão com manteiga. Que música, hein? Né? Café com manteiga. Então, quando você for ao supermercado, você procura pelo café Caldense, já que nós estamos falando de café de qualidade, que tem cheiro, gosto do puro e verdadeiro café. Quando você for no seu supermercado, procure pelo pão de queijo Xodó de Minas, onde você vai encontrar um monte de versões. Você encontra o tradicional 3 queijos, você encontra um monte. Vê lá o que você quer. Se você não encontrar, cobra do seu gerente para que tenha esse produto na mercearia, na padaria, no supermercado, na quitanda. Você que é comerciante, é bom você ter aí, você vai servir seus clientes, tá bom? Então tá aí os nossos patrocinadores, Pão de Queijo Xodó de Minas, o Café Caldense e a Marezine, financiamentos e empréstimos na hora que você precisa, aqui no Café com Manteiga, batendo papo aqui com a banda Peter Encia. Exatamente. É isso, né? Marquei lembrar também aonde que você nos assiste. Ah, verdade. Pode falar você. Pois é, você nos acompanha por todas as plataformas eletrônicas, pelas plataformas de redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Deezer. Então você nos acompanha em todas essas plataformas, acesse lá, @Café com Manteiga. E também pela TV Posse, canal aberto, canal 21.1 digital, aos sábados às 23 horas e aos domingos às 17h30. Pronto. Falou? Você não vai falar da tua viagem, não vai viajar Também essa eu semana? Quero fazer um convite especial para vocês que nos acompanham, viajar o Brasil e o mundo comigo. Mochila nas costas, conhecendo outros lugares, outras culturas, outros países. É no Especial Turismo que é apresentado pela TV Poços todos os sábados às 20 horas e às quartas-feiras também às 20 horas. E no Especial Turismo, você sabe, a gente se encontra aqui. Pronto, tá dado o recado. Só para a gente fechar aqui, já que vocês trabalham com anos 80, trabalham com todo o estilo musical, no início nós já falamos uma viagem pelo mundo da música. Isso é o nosso slogan. Como é que vocês veem a música hoje, a nossa música nacional? Rapaz, dá vontade de chorar. Entendeu? Dá vontade de chorar. Mas, assim, tem exceções, né? Tem exceções. Quem hoje? Quem? Hoje a gente admira, por exemplo, Sou Jorge, na linha popular, samba rock. Tem uma banda também, Atitude 67, que é uma banda de letras bacanas. É um samba rap, é um samba rock misturado com rap. Muito bacana. Tem Pita Drummond que tá vindo aí. Cada música autoral linda dele, sabe? Nessa linha também. Também no estilo samba rap, parecido com a Atitude 67. E, a princípio, sertanejo, francamente, não é o sertanejo mais. Assim, a gente não de curte muito tempo pra cá. Pode ser franco, né? Mas vocês fazem sertanejo? Sim. Fazemos mais o clássico, pode ser franco. O que você está falando de clássico? João Mineiro Marciano, Chitãozinho, Bruno Marrone? Exatamente. E que é o que faz o povo cantar realmente. E alguma coisa do sertanejo universitário a gente faz. Um pouquinho só, porque tem pouca gente de bom gosto na área. Dilcinho também é Dilcinho também. Hoje tem um cara aí também, o Ferrugem, que está indo muito bem, né? Muito bom também.
o Jorge Vecilo. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas em termos comerciais, caiu demais, né? Para quem viveu os anos 80, o 90 foi muito fraco, o 90 tem muita influência da dance music, né? As boates, você não curtia muita música dos anos 90, foi Tem um cara que eu achei que ele ia estourar, o Vitor Clay, você deve saber. demais. Então, ele é bom. eu achei que ele é bom, demais. mas eu achei que ele ia dar um... Eu também. Porque Né? Brian Ber também é um Brian compositor Ber é um muito cara bom. bacana, Eu né? faço, é de MPB. Eu faço algumas músicas dele também, brasileiro. Agora, uma coisa que a gente acha interessante no momento, desses atuais que estão aí na ponta do sucesso, que eles aparecem com muita rapidez, mas também somem muito rápido. Porque é tudo igual, cara. Mas Se você basicamente vê- isso. Se você ouvir a rádio hoje, parece que todo mundo é Jorge Mateus. Né? Quem é que tá cantando? Jorge Mateus? Não, é fulano tal. Hugo, não sei o quê. É fulano ciclano. É tudo muito igual. Quem se diferenciava um pouquinho, e a gente tinha muito carinho por ela, Você vai bater com ela. Maria Mendonça. Maria Mendonça tinha uns negócios bacanas, E sabe? tem uma dupla Cristiano também Araújo que... também era muito bom. Cristiano Araújo também foi bom. Maria Mendonça, inclusive, morreu no nosso condomínio, você acredita? Aonde caiu aquele O avião dela, Foi no é onde nosso a gente condomínio. morava lá em Caratinga. No Foi em condomínio Caratinga, Foi exatamente. no nosso Terra do condomínio. Ziraldo. nosso. De nosso condomínio, onde a gente tem uma casa ainda. Né? Me fugiu aqui, eu ia falar de uma uma dupla. Vitor e Léo. Você tá doido, um monstro. Maravilhoso. Monstro, né? Você sabe eles que são é diferente de diferentes da tudo, gente, né? Com certeza. Totalmente, É que antigamente você ouvia Chitão, sabia que era. Você ouvia Bruno Marrone, sabia quem era. Jean Giovanni, João Mineiro Marciano, Leonardo e Leandro Leonardo, e aí Embora vai. eu tinha a impressão de Vitor e Léo, acho que vocês vão concordar comigo, pouca gente sabe, eu só vi uma pessoa comungar com a minha opinião. Na verdade, ele é um plágio de Simon Garfunkel. Se você observar bem. Eu conheço a música de Simon Garfunkel. Ele é um plágio bem feito, de Simon. Uma inspiração, vamos dizer assim. Vamos Não digo colocar que plágio. seja o mesmo estilo, sim? Entendeu? Assim, mas é um monstro. O cara é lindo, cantam bem, são muito melódicos. Tiveram deram uma caída aí, né? É um cara de bobeira, né? Mas estão voltando e são feras demais. São Mas demais. para quem conheceu o Simon Garfunkel, dá para ver que a inspiração foi Simon Garfunkel. E nada se cria, tudo se copia, a verdade é essa. Sim. Eu nunca notei isso Desde daí. não. Lavoisier. Exatamente. Muito bem. Bom, você quer acrescentar algo aí? Não, queríamos acrescentar que estamos em Poços, né? De braços abertos, de Pode vozes falar para tua abertas câmera lá. ali, né? E adoramos a cidade de vocês. Viemos para cá para fazer uma temporada aqui no Shopping Partage, né? E fomos. É Partage que fala ou Partage? Eu não sei até hoje. Partagens. Né? Partage mesmo, né? Então, o que acontece? E apaixonamos com a terra de vocês. Tivemos um pouquinho de dificuldade, estava comentando com os amigos, para penetrar, sabe? Porque as pessoas aqui são um pouco, não muito receptivas para nos atender, para a gente mostrar o que a gente tinha para poder oferecer. É uma crítica construtiva para a cidade. Mas depois que conheceram, abrir as portas para a gente. Quero agradecer aqui, se vocês me permitem, uma família muito bacana que nos recebeu aqui, a família do Dr. Sioff. Meu Sabe? amigo João Batista Sioff, Dr. João. Um cara bacana, viu um show da gente e abriu assim, voluntariamente, sem interesse nenhum, várias portas para a gente. Obrigado. Mas deixa eu te falar uma coisa que é interessante ser Meu levado em anfitrião, conta. É né? o seguinte, no Portugal é uma cidade que tem uma característica muito turística. Perfeito. Uma grande parte da população daqui não é daqui, veio de fora. Perfeito. Porque escolheu Portugal para morar, assim como eu escolhi, assim como o Marquinhos escolheu, assim como vocês estão escolhendo agora. Perfeito. Então, uma grande parte da população, agora você se apresenta em hotéis, e hotéis geralmente seu público é só turista, E basicamente. graças a Deus, sabe? Porque aqui não tem aquela, não vou pôr não, porque vai enjoar. Tem gente diferente toda semana, Mas graças uma coisa que é interessante levar em conta é o seguinte, que é uma cidade acolhedora. Como todo mineiro, Poços de Caldas é uma cidade mineira acolhedora, mas Poços de Caldas também tem suas características de acolhimento, principalmente por vários fatores. Eu vou citar um deles que eu acho que é tão importante. Certo. Mais de 60% da população de Poços de Caldas é formada de descendentes de italianos. Italiano é um povo muito bona gente, né? Muito bom, acolhedor. E Poços de Caldas tem essa característica bacana. Além de ser uma cidade de referência. Interessante, você pode ir em qualquer lugar. Peter, qualquer lugar que você vá. Você fala, eu moro em Poços de Caldas, você não precisa explicar mais. Exatamente. A qualidade de vida, apaixonamos sinceramente e graças a Deus, né? Abrimos as portas e estamos tocando nos hotéis, mas gostaríamos de tocar mais nas casas noturnas.
A gente está tendo... Mas você fica tranquilo que vai acontecer. Uma hora vai abrir, né? Com essa ajuda de vocês. A gente pede ajuda a vocês mesmo para nos apresentar. Tá? Vocês já estão sendo apresentados. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado Poços. Obrigado a todo mundo daqui que nos recebeu bons vizinhos, povo bacana, viu? É um povo bacana. O Braga é teu amigo, né? O Braga é muito bacana. O Braga é anfitrião também, né? Inclusive pediu a gente. O Braga, Aninha, né? Nossa amiga. Gente muito bacana. Obrigado, Bragão. E um beijo a todo mundo que tem nos ajudado e tem nos recebido aqui nessa terra. Eu acredito que a gente vai ficar, se Deus quiser. Fica assim. Peter Drummond. Queria agradecer também de coração a oportunidade. Obrigado. Isso aqui. Eu assisto muito e ouço muito podcast. Esse é o primeiro que eu estou participando. Estou adorando. Estreando com você, achei uma experiência incrível, muito bacana. Eu sempre vi muito, né? Assisti muito e ouvi muito podcast. E achei sensacional. Quero agradecer também aos telespectadores, ao pessoal de Pós de Causa, a vocês. E é isso aí. A audiência está te assistindo. O Braga me ligou aqui antes do carnaval. Eu falei, Braga, eu estou saindo de viagem, vou ficar um tempo fora e eu vou dar uma olhada no trabalho do pessoal. Eu estava em São Paulo quando eu peguei e olhei direitinho. Falei, deixa eu agora estou com tempo aqui. Aí liguei para o Braga, sabe? Falei, Braga, me dá o telefone do cara que eu vou ligar para a gente levar o pessoal. Que massa. Porque o nosso trabalho aqui, a intenção nossa aqui, na verdade, eu sempre digo isso, é trazer as pessoas que fazem alguma coisa para a nossa cidade. Exatamente. As pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para a nossa sociedade viver bem. Exatamente. E vocês estão chegando aqui, eu acho que é uma forma de nos ajudar aqui também, né? Bacana. Contando a história de vocês, Contribui falando com a do trabalho cultura de vocês, com a arte de vocês. Contribui com o que vocês fazem de melhor. E música, cultura, não tem arte, de uma forma geral, sempre é muito bem-vindo aqui em Pós de Caldas. E parabenizar a cidade, né? Não só pelos hotéis, mas pelas casas também da noite aqui, né? Por exemplo, nós vamos estrear agora na cervejaria Ziel. Rapaz, que estrutura bonita, né? Muito Vamos fazer uma temporada fixa lá também. Então, graças a Deus, estamos... Gonçalves tem um espaço lindo também. A Gonçalves nem se fala, né? A gente está fazendo todo domingo fixo lá na rampa. Acredito que vamos voltar. E estamos felizes demais com as ajudas, com os patrocínios. Muito bem, nós precisamos aqui de gente boa mesmo, né? Exatamente. O nego for bom, vem. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Muito bom, vamos fechar o nosso episódio dessa semana, né? Vamos fechando agradecendo aí aos nossos patrocinadores, a Marezine, onde você tem o financiamento, onde você tem dinheiro na hora que você precisa, o Pão de Queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. E claro, agradecendo você que nos acompanha aí em todas as plataformas. Você acessa aí Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar. Você pode, como eu disse ainda há pouco aqui, aos sábados, a partir das 23 horas na TV Poços, aos domingos também na TV Poços, às 17 horas e 30 minutos. Tá bom? No YouTube, no Spotify, no Instagram, nós estamos por aí. É só nos procurar por aí, né, meu compadre? Negócio fechado. Negócio fechado. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Posso mandar um beijo para o Clube Caldense? Manda um beijo para quem você recebeu meu filho menor, o Máximos, que é um excelente goleiro. Inclusive está jogando agora pelo Caldense lá no parque de vocês, aqui na Avenida João Panheiro. Tá. Obrigado ao Caldense por ter recebido, em termos de esporte, meu filho caçula, Máximos. Ele é goleiro? Goleiro, mega goleiro. Tem alguma coisa a ver com o Oberdan? Que foi grande goleiro do Palmeiras na década de 40 e 50. Exatamente. É o motivo do seu nome. Exatamente. Eu fui apaixonado com gol, né? Mas como eu não tinha muita altura, eu não fui muito longe. O Peter foi um excelente goleiro, eu jogou até no São Paulo, mas não aguentou ficar concentrado. Mas o máximo... experimentar um meio, mas falei, isso aqui não é pra mim, não. Minha vida é cantar mesmo. mais leve, mais tranquilo. Nem tanto, mas é tranquilo. Então, um abraço pro teu filho. Como é que chama o seu filho? Máximos. E a dona Érica, poxa. A backwater. Você esquece da Érica pra você ver o que acontece. Nossa, chega em casa não tem pão de queijo. A girafinha nossa. Um beijo, meu bem. Olha, na próxima semana nós voltamos com mais um episódio tão bom quanto esse daqui. Um forte abraço, fica em paz, vai na fé. Valeu. E até lá.